Ivanov Jean-Luc Yong, direto 7 de junho de 2024. Bem, queridos amigos, estou extremamente contente de os rever. E permitam-me, como de costume, oferecer-lhes todas as minhas bênçãos e todo o meu amor. Eu tinha dito há alguns meses que voltaria quando fosse necessário, certamente antes do solstício de verão, no hemisfério norte. Aí está uma coisa que foi cumprida, pois estamos sobre esta terra em 7 de junho, não é? Portanto, é claro que, como já disse inúmeras vezes, vocês precisam cada vez menos de mim para compreenderem que o que está se desenrolando na cena do teatro não deixa margem para nenhuma possibilidade de melhoria. E sempre eu lhes tenho dito que olhar para fora vai tornar-se cada vez mais desconfortável, diria mesmo hoje, cada vez mais grotesco. A anomalia sobre a cena de teatro dos fantoches. Vocês veem, há expressões que existem na Terra para lhes dizer que as coisas não estão verdadeiramente nada bem. Agora, para aqueles entre vocês que estão familiarizados com certas profecias, sejam elas do Oriente, do Ocidente, do Islã ou de qualquer outro lugar, é claro, não podem ignorar que existe uma espécie de concordância entre o que foi anunciado pelos profetas e o que está em vias de se desenrolar nesta terra, nesta etapa que pode ser descrita como, afinal, uma comédia um tanto grotesca que muitas vezes chamei de pesadelo. Sei também que alguns de vocês estão atravessando provas pessoais muito particulares, provas que não oferecem, diria eu, soluções adequadas. O que vocês têm de compreender, e repito ainda hoje, é que o que quer que aconteça na sua vida, seja qualquer nível que for, ou o que quer que aconteça na sociedade em que ainda estão imersos, seja qual for o país, não deve perturbá-los. Eu lembro a vocês que, a partir do momento em que olham para dentro de si mesmos, a partir do momento em que fazem o silêncio, a partir do momento em que aceitam essas circunstâncias por vezes detestáveis das suas vidas ou da sociedade, as coisas resolvem-se, de certa forma, por si mesmas. Há momentos de grande lucidez que se produzem em vocês. Vocês compreendem que tudo o que se joga no palco dos fantoches é cada vez mais dramático, grotesco, de pesadelo, mas também não tem nenhuma realidade para aqueles que aceitam voltar-se para o que nós chamamos o grande silêncio, a eterna presença, ou se preferirem, este estado de silêncio interior que lhes permite atravessar tanto as provas das suas vidas, como as provas que estão na sua sociedade, no seu país, mas também que se desdobrarão cada vez mais rapidamente na cena do mundo da Terra. Eu lembro a vocês que a solução, agora mais do que nunca, está unicamente no aqui e agora, no Iket Nunc, e que vocês não terão como escapar do que são em verdade, além de serem o que são em verdade. Não podem hoje pretender melhorar a cena mundial. Não podem pretender uma melhoria, se as circunstâncias da sua vida são detestáveis, não pode pretender melhorá-las. A única melhoria que vocês podem encontrar é dentro do acolhimento deste inaceitável, no aqui e agora do instante presente, mas sobretudo dentro do silêncio, simplesmente, deste observador que observa esta desordem exterior e, por vezes, infelizmente, na sua vida, e deixá-la, como lhes dissemos, atravessar pelo princípio da aceitação. Eu lhes garanto que, nesse momento, estarão em paz. Eu não disse que isso aconteceria em 1 ou 2 minutos. Eu não disse que a paz que encontrarão durará eternamente. Dependerá, é certo, das vicissitudes da sua vida exterior, se continuam ainda presentes. Todos vocês, onde quer que estejam nesta terra, estão em vias de constatar a degradação cada vez mais profunda daquilo que se chama de sociedade, seja através das relações humanas, seja através da mídia, seja através do espetáculo que lhes é dado ver ou vivenciar. Tudo vai tornar-se cada vez mais grotesco, cada vez mais espantoso, mas não se assustem, porque há anos que digo que a cena final será uma grande gargalhada cósmica.
Como diria o nosso querido Bedi, é uma cena de teatro. Mesmo que sejam atores, mesmo que sejam espectadores, na verdade não há nem atores nem espectadores, porque, em última análise, não há ninguém. Existe apenas o grande silêncio. Tudo isto é apenas um sonho. Tudo isto é apenas um pesadelo. Tudo isso é, uma vez mais, o que vocês escreveram para recordar-lhes o que vocês são antes do mundo, antes da luz, antes de qualquer manifestação de consciência, qualquer que seja. Vocês estão prestes a reencontrarem-se. E eu diria que quanto mais isto lhes parecer difícil de compreender, de aceitar, de atravessar, os mais próximos estarão do que vocês são em verdade. Eu nunca lhes escondi, desde as várias intervenções, que a cena do teatro estava prestes a entrar numa espécie de cataclismo final, um apocalipse e apoteose finais, onde tudo vai colidir. Há alguns anos, eu chamava isto a guerra de todos contra todos. Pode ser que estejam vivendo isso com vocês mesmos. Podem estar vivendo com um membro da sua família. Podem estar vivendo com o amor da sua vida. Mas lembrem-se que tudo isto não passa de pretexto que vocês próprios escreveram, que foram escritos, roteirizados, para redescobrirem quem são, antes de acreditarem que são este corpo, antes de acreditarem que têm de evoluir ou de se transformar, seja de que maneira for. É neste caos que a paz irá revelar-se a vocês de uma forma cada vez mais importante, a partir do instante em que aceitarem tudo o que pode acontecer. E lembro que a aceitação, mais uma vez, não significa resignação ou não querer ver o que acontece, mas ver com grande lucidez este palco teatral, esta cena dos fantoches onde as profecias, como atores que são na frente do palco, querem levar vocês a um grande medo, a um grande conflito, a privações de liberdade. Mas tudo isto faz parte de algo que certamente lhes perturbará cada vez mais onde quer que se encontrem neste mundo, quer seja a atividade dos elementos, e em alguns países já estão a viver isso intensamente, quer seja com os governos políticos, com os meios de comunicação social, com os aspectos financeiros, quer seja mesmo nas famílias. Mas relembro que nada disto é, de forma alguma, um castigo ou algo com que devam lidar. É uma coisa que lhes é mostrada, que vocês mesmos escreveram e roteirizaram, como eu disse, para permitir que se encontrem na totalidade, para que no final deste pesadelo sejam, como eu disse antes, os que vomitaram a criação, os que estão enojados com a mentira da forma e a mentira de todas as formas, sejam elas quais forem. Nós sempre dissemos que éramos todos um e que éramos anteriores à luz, anteriores ao amor, anteriores a qualquer manifestação em qualquer dimensão que seja. Tudo isso, que foi dito por mim, mas também por muitos outros, era apenas uma forma de preparação para vocês se reencontrarem nessa autenticidade, nessa integralidade do que chamamos de estado natural ou, se preferirem, o real. O estado natural e o real não têm absolutamente nada a ver com a vida do personagem. E, no entanto, está inscrito nesse personagem. É no coração do coração, no centro do duplo toro, na coroa ascensional do coração, que se encontra o real, onde não há necessidade de compreensão, onde não há necessidade de explicação, onde o silêncio reina supremo. Cada um de vocês neste período, e não escondo que o verão, no hemisfério norte, que se aproxima pode ser muito, muito quente, e não falo, é claro, das temperaturas, mas falo principalmente do confronto do que foi chamado de guerra de todos contra todos, o combate escatológico entre o que poderia ser chamado de as forças do bem e as forças do mal, que são apenas a resolução final de algo que,
em última análise, faz parte do jogo, faz parte do mito da criação e da ilusão da pessoa, e da própria ilusão do mundo manifestado nesta terra em que vocês estão, e também onde estamos em nossas naves, em todos os sistemas solares, não apenas para a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, mas, eu lembro, para a totalidade da criação. É o momento, como dizia a fonte, que eu sei que vai se expressar entre vocês em breve, do juramento e da promessa, mas na totalidade, ou seja, não é uma vaga lembrança do que vocês são, mas é a integralidade da vivência do que vocês são, através desse personagem, através da história da sociedade, através da história do seu país, através da história das suas aparentes dificuldades, dos seus aparentes sofrimentos, ou de tudo o que vocês podem supor que aconteça, que possa parecer desagradável e contrário à luz. É um combate final, como eu dizia, escatológico entre a sombra e a luz. Mas lembro que o roteiro, fomos nós todos que escrevemos e que somos tanto da sombra quanto da luz, e que somos anteriores à sombra e à luz. É um espetáculo. Mesmo que por enquanto pareça um pesadelo, lembrem-se de que o pior dos pesadelos aparecerá para o que ele é, simplesmente uma oportunidade de um despertar definitivo para o real, para o estado natural. Não se preocupem com nada do que possa lhes acontecer. Atenção, isso não quer dizer que não se deve cuidar de si mesmo ou abandonar seus filhos. Mas confiem no que chamamos, há anos, de estado de graça, na divina providência, no que foi chamado de inteligência da luz. Ou seja, compreender que vocês são a luz, para compreender e viver que vocês são anteriores a essa luz, que vocês são e ao amor que vocês são. Vocês são o grande silêncio. Então, Bidi diria: vocês são para Brahman, claro, mas é um termo exótico. Vocês são o grande tudo e vocês são o grande nada. Tudo isso através deste miserável personagem deste corpo que está destinado a desaparecer pelo fogo da luz, pelo fogo de Nibiru, pelo fogo do coração, é claro, mas também pelo fogo do planeta. Tudo isso está em curso. Não é uma questão de data fixa. Mas vocês sabem muito bem que o Tantan da Terra despertou em todos os lugares da Terra, que os eventos que chamamos, como vocês, geofísicos, relacionados às placas tectônicas da Terra, estão passando, neste exato momento, por seus ajustes finais. O limiar de visibilidade de Nibiru está extremamente próximo, mesmo que não possamos mensurá-lo em horas, dias, semanas ou até meses. Mas, de maneira indubitável, vocês estão na precipitação dos eventos, vocês só podem constatar isso. Há uma espécie de caos crescente, há uma espécie de aceleração dos eventos que afetam a vida de todos, sem exceção, mas também, é claro, no cenário mundial, no cenário da sociedade. Vocês não são o combate entre a sombra e a luz. Mas esse combate entre a sombra e a luz ocorre para iluminá-los, não para escolher entre sombra ou luz novamente, mas para mostrar que vocês são a origem de tudo isso e que tudo isso não é verdadeiro. É a cena final do último ato da peça de teatro do mito da criação. Eu não peço que vocês acreditem em mim. Mas olhem o que está acontecendo dentro de vocês. Olhem o que está acontecendo na sua vida. Olhem o que está acontecendo nas suas energias, na sua vibração. Olhem o efeito do silêncio, quando o encontravam e quando deixam ser, na transformação de todos os sofrimentos, de todas as dúvidas e de todas as questões. É uma escola, de certo modo, onde todos nós estamos, uns e outros, não importa a nossa dimensão. É a escola da aceitação, a escola da transcendência. Vocês não podem mudar um jota do que foi escrito para vocês, para o mundo e para a criação. Eu sempre disse que o filme devia se desenrolar tal como foi escrito, que vocês não poderiam até agora, como o Bidi disse, apertar o botão.
Avançar rápido, pausar, mas nunca retroceder. Isso não pode existir. Então, é claro, eu falo hoje de uma aceleração dos eventos, de uma aceleração do tempo, de uma aceleração do caos na Terra, de uma aceleração dos movimentos tectônicos, mas também de uma aceleração dos eventos cósmicos. Esta também é uma época em que a mentira cósmica, da qual Bernard de Montreal falou há 3 ou 4 anos, acredito, se revela em sua totalidade. As coisas que poderiam suscitar questões serão resolvidas por si mesmas. Vocês entenderão a manipulação da humanidade, seja através dos planos invisíveis, seja através da mídia, seja através de todas as estratégias de aprisionamento da sociedade em todos os níveis. Vocês poderão compor cada vez menos com a mentira. Quanto mais se aproximarem do estado natural, do real, menos poderão compor com esta sociedade, mas também com outros irmãos e irmãs. É uma forma de retidão interior que aparece. É uma forma de intransigência em relação à mentira, ao que não é verdadeiro. Vocês verão com maior lucidez, com maior clareza, os disfarces da política. Verão que haverá cada vez mais bugs, como vocês dizem, na matriz, coisas que não funcionam mais direito, mas também em suas vidas. Porque, assim que vocês se apoiarem demais em algo externo, por exemplo, em projetos, em uma necessidade de mudanças, mais verão que isso não se desenrola como desejariam enquanto pessoa. E vocês entenderão também através dos seus eventos pessoais que quanto mais acolherem, quanto mais aceitarem, mais as coisas se desenrolarão como devem se desenrolar. Quanto menos resistirem à cena do mundo, a qualquer conflito, seja com o banco, com os impostos, com o marido, com um filho, mais estarão no acolhimento, mais estarão tranquilos e mais a inteligência da luz mostrará os motivos e as consequências de tal situação interior, em sua vida pessoal, mas também na cena mundial. Os tempos da mentira planetária estão terminando, ou seja, todos aqueles que se enganaram, conscientemente ou inconscientemente, devem entender que se enganaram ou que mentiram, e isso concerne absolutamente a todos os níveis. Não são apenas as mentiras, por exemplo, dos seus meios de comunicação ou dos políticos, de qualquer país que seja, mas também concerne as mentiras de cada um de vocês em qualquer área que seja. E se aceitarem que se enganaram ou se aceitarem que foram enganados, então a paz virá e, ao mesmo tempo, é claro, o perdão. Porque lembro que isso não tem nenhuma existência real, é uma tragédia, é uma peça de teatro, é um jogo de vídeo, pouco importa a expressão que usem. Ibn, há muito tempo, já disse que vocês estavam em um sonho, em um pesadelo. A criação em sua totalidade é um sonho e um pesadelo, e é daí que devem despertar e entender, como temos dito, uns e outros, que vocês nunca nasceram, que nunca morreram, que existe apenas uma única consciência fragmentada ao infinito através de sentimentos da individualidade, onde a impressão de ser um personagem que nasceu com tal peso e que deve cumprir tal missão, tudo isso são baboseiras espirituais. Apenas o instante presente e o acolhimento deste instante presente fazem com que sua vida neste caos se preencha, sim, de harmonia e paz. Todo o resto se tornará cada vez mais fútil, todo o resto, qualquer que seja a importância que ainda hoje atribuam, parecerá completamente pueril durante o período deste verão. Aliás, acho que voltarei assim que grandes eventos mundiais começarem, e não falo da visibilidade de Nibiru, mas falo de eventos mundiais que afetam a sociedade humana como um todo, em todos os países, em todos os continentes, porque é isso que está acontecendo. Vocês não podem evitar. Então, claro, sei muito bem que alguns irmãos e irmãs se refugiam, seja na negação, seja em uma nova terra, seja em tudo é lindo, tudo é bom, mas isso não é a verdade.
A verdade é que vocês não são nada disso, nem uma nova terra, nem tudo é lindo e bom, nem a negação, simplesmente a aceitação. A inevitabilidade os fará reencontrar o que são em verdade, anteriormente à forma, anteriormente ao personagem, anteriormente à sua vida, anteriormente à terra. Isso não é algo que se acompanha de visão, não é algo que se acompanha de explicação, é a compreensão direta do que vocês são através do grande silêncio. Ou seja, vocês são ao mesmo tempo tudo e o nada. E isso não é algo que se possa expressar com palavras, não é algo que se possa contar, porque não há visão, não há história, não há cenário, não há nada a dizer sobre isso, exceto acolher no grande silêncio da verdade o que vocês são. E cada um de nós, onde quer que estejamos, seremos levados a viver isso, com perdas e fracassos, mas também com grande alegria. Tudo que vocês devem perder não é nada e serve apenas para fazê-los reencontrar o que sempre foram, além da ilusão da forma, além de qualquer história, além de qualquer cenário e, sobretudo, além de qualquer compreensão intelectual. É hora de se libertarem de toda a tutela, e quando digo que é hora de se libertarem de toda a tutela, não quero dizer deixar pais, filhos, família ou sua vida, quero dizer entender que sempre foram livres, não a liberdade do livre-arbítrio, não a liberdade da graça, mas que acreditaram estar submetidos a uma autoridade externa, social, familiar, parental, financeira ou o que for, tudo isso faz parte do mesmo cenário da peça de teatro dos fantoches. Você é aquele que deve se lembrar do que sempre foi, apesar das aparências de sua história, apesar das aparências de sua forma, apesar das aparências dos problemas da sociedade e da sua vida. Tudo isso vai se tornar cada vez mais evidente. Como eu disse, não há como escapar disso. Então, quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você viverá isso. E a intensidade dos eventos, a intensidade das vibrações que chegam desde o centro da Terra, desde o fundo do cosmos, desde o centro galáctico, mas também as geradas pelas besteiras humanas, o que vocês chamam de ondas, todas as ondas da Terra que deveriam aprisioná-los e machucá-los, vão levá-los a entender que, mesmo essas ondas de aprisionamento, que talvez ainda lhes causem sofrimento, não têm nenhuma influência sobre o que vocês são. Isso influencia o corpo, influencia os pensamentos, influencia o humor, mas de forma alguma pode influenciar o que vocês são na verdade. E o fato de serem perturbados, por assim dizer, por todas essas ondas multiplicadas que chegam, seja a radiação ultravioleta, seja a radiação solar, seja a radiação da fonte, seja a radiação do núcleo cristalino da Terra, ou seja as radiações do que vocês chamam de antenas que envenenam sua vida, tudo isso está lá apenas para permitir que vocês se encontrem totalmente. Assim que vocês aceitarem isso, vocês viverão isso. Se ainda não estão vivendo isso, não significa que não seja o momento, mas apenas que vocês não aceitaram isso de alma e coração, por assim dizer. Sua sinceridade não é total. Se vocês são totalmente sinceros com a ideia de ser o que não podem entender, o que não podem ver, o que não podem vibrar, que nunca nasceram, que nunca morreram, que não são sua história, se são sinceros, então viverão isso. É pedido a vocês não apenas lucidez, simplicidade como sempre dissemos, grande humildade, mas, sobretudo, sinceridade com o real, que talvez ainda não conheçam. Aqueles de vocês que já viveram isso não se questionam mais, é claro. Podem estar extremamente cansados deste jogo de criação, mas, mesmo assim, precisam, entre aspas, manter-se. Vocês não têm o direito de interromper o sonho até que o momento coletivo da criação, e não apenas da Terra, chegue. Esse momento está chegando rapidamente, ninguém conhece a data, mas a precipitação dos eventos em curso dá a sensação de imediatismo e também de urgência de alguma forma.
Não há nada a fazer rapidamente, a única urgência é pôr fim ao tempo, pôr fim ao espaço, e isso acontece dentro de vocês. Não acontece na resolução de um problema, seja ele qual for, acontece em uma aceitação com tal humildade dentro de vocês que aceitam primeiro ser nada para entender que são absolutamente tudo. Isso é o Parabrahman. Isso é o real. É o que permite ultrapassar o paraíso branco, descobrir que vocês são a origem do paraíso branco, que todos nós somos a origem da criação, mas que somos anteriores a isso. Descobrir isso, não posso nem dizer, talvez seja uma grande alegria, mas não posso dizer que seja um êxtase ou algo que possa se manifestar externamente, mas que trará uma certeza interior absoluta de que, aconteça o que acontecer com vocês, aconteça o que acontecer com seus filhos, com sua família, com esta sociedade, com seu país, isso não é nada comparado à verdade. E é justamente porque estão entrando nesse grande caos que anunciei gradualmente este ano, que vocês têm mais oportunidades, mais uma vez, de realizar o que são, de se lembrar do que são. Vocês nunca nasceram, nunca morreram, sempre estiveram aqui, mas não sabiam, e nós não sabíamos. Porque esse era o juramento e a promessa que fizemos ao primeiro inspirar e expirar da criação, que não é nada mais, como sabem, do que o último inspirar e expirar da criação. Tudo isso vai acontecer, e de maneira, eu diria, muito intensa, em torno do solstício de verão, que é uma festa muito importante em termos de ciclos, mas também em termos de eventos sociais que, garanto, vão se chocar de maneira bem mais forte do que tudo o que estão vivendo na cena do teatro hoje. Isso não deve assustá-los, pelo contrário, deve tranquilizá-los. E, acima de tudo, lembrem-se de que vocês não podem interromper o sonho daquele que sonha. Sejam vocês mesmos no real, isso será suficiente para irradiar esse real para todos os sonhadores, para aqueles que têm medo, para aqueles que se perguntam o que será deles, o que será de seus filhos, porque entenderão então que não há nada a ser que já não seja, e isso é muito importante. Lembrem-se de que o silêncio é o maior ensinamento que podem transmitir e entregar do que são. Nenhuma palavra pode ter a eficácia do grande silêncio, nenhuma visão pode igualar a beleza do grande silêncio. Nenhum cenário pode preencher um vazio, seja ele qual for, apenas o grande silêncio pode. Então, claro, não digo que será tranquilo, como disse no início, não será sempre paz, não será sempre serenidade, não será sempre o grande silêncio, mas vocês perceberão que estarão cada vez mais firmes no grande silêncio, cada vez mais sólidos no real, e cada vez menos impactados pela cena do mundo, mesmo que ainda estejam neste mundo e ainda vivam nele. Isso vale para todos nós, onde quer que estejamos. Não procurem datas, não procurem cenários, em algum momento, ficarão tão chocados, tão enojados com tudo o que se desenrola como mentira, que terão sede da verdade última. É um mecanismo que vocês não podem controlar, é um mecanismo que eu descreveria como automático, aceitem esse automatismo do real e viverão o que são, ou seja, o estado natural e o real. Isso não significa não fazer o que tem a fazer, claro, mas relativizar o que tem a fazer em relação ao que já são, não tem nada a buscar nem a procurar. Apenas deixem aparecer, através do seu acolhimento, o que sempre esteve lá, e é no caos da sociedade e às vezes da sua vida que isso se manifestará. Lembrem-se das minhas palavras, há anos, que tudo isso terminará em uma grande gargalhada cósmica, sejam quais forem os rangidos de dentes, sejam quais forem as emoções que todo ser humano normal sente, seja raiva, medo, tristeza ou outras como o desânimo ou mesmo a influência de pensamentos que eu descreveria como negativos, vocês não são nada disso, e o próprio jogo da cena deste mundo vai levá-los a isso. Não pode ser de outra forma. Aceitem já que é assim, e é assim.
Isso requer, como eu disse antes, uma imensa sinceridade, uma grande lucidez e, claro, uma grande humildade, de não se achar algo, de não acreditar estar em um cenário ou uma história, ou seja, desengajar-se da rigidez do medo da morte, do medo do personagem, do medo de perder dinheiro ou membros da família ou da sociedade, seja qual for, na qual vivem. É uma nova confiança que deve emergir. Não é uma confiança em si mesmo, não é uma confiança na própria luz, é uma confiança no que vocês realmente são, que talvez não conheçam, mas é essa confiança, no desconhecido como diria Bedin, que hoje deve estar na frente de sua vida, na frente de sua cena, qualquer que seja seu cenário. Então, claro, lembro também que estão exatamente no lugar certo, e principalmente se pensam que seu lugar não é muito agradável, é justamente porque devem estar lá. É muito mais fácil acordar no caos do pesadelo do que na perpetuação do sonho ou das ilusões. Vocês precisam abandonar todas as ilusões, todas as crenças em qualquer futuro aqui ou em outro lugar. Vocês estão aqui e agora neste corpo, neste sonho, nesta etapa da sua vida, com os problemas que têm, no país onde estão, com o corpo que têm. E é através de todos esses elementos que às vezes podem parecer difíceis que se encontram a leveza e a ausência de seriedade. Porque, lembro, tudo isso é um sonho, um pesadelo, não tem nada de real. Agora é hora de demonstrar isso a si mesmos e, acima de tudo, é hora de viver isso. Acredito que a fonte, em aproximadamente um mês, virá, através de suas palavras, permitir, com suas palavras, que se aproximem, eu diria, desse último basculamento, esse último basculamento que, na época, foi descrito pelo arcanjo da reversão, que era o arcanjo Uriel. Seja o basculamento dos polos, seja o basculamento da ilusão para o real, seja o basculamento da sua consciência para a consciência, ou seja, o que é anterior à consciência, tudo isso está em curso de realização atualmente em um grau que certamente vocês devem perceber. É muito mais do que uma urgência, é muito mais do que algo que precisa ser resolvido mais uma vez, é algo que deve ser aceito e verificado por si mesmos, quais são os efeitos dessa aceitação sobre o que vocês são na verdade. Quanto mais vocês se soltam, menos resistem, mais se encontram. Cabe a vocês demonstrar isso em todos os gestos de sua vida, não apenas nos eventos importantes, mas também quando tiverem a oportunidade de passear na natureza, quando tiverem a oportunidade de meditar, ou de conversar com um irmão, uma irmã ou um membro da família. Pensem na sinceridade, pensem na humildade, pensem na aceitação, pensem sobretudo no grande silêncio e então estarão extremamente próximos do que sempre foram. E lembrem-se, quanto maior o caos lá fora, seja na vida do seu personagem, do seu país, ou em qualquer aspecto que seja tocado, mais vocês terão a possibilidade de viver o que são. Então, vejam, hoje não disse muitas coisas novas, não tenho mais muitas historias para contar, mas sim fortalecer cada vez mais o que vocês são e que talvez ainda não tenham reconhecido. Porque não há nada mais importante do que isso hoje, seja qual for sua vida, seja qual for seu dever moral, financeiro, social, do seu personagem, isso não representa absolutamente nada em comparação ao que vocês são. E estão destinados a essa leveza, por mais dura que seja a travessia em qualquer nível. Lembrem-se de que, quanto mais difícil, mais leve. Esse é o princípio da inversão também, ou seja, colocar ordem em tudo que foi invertido. Na época, falávamos sobre a inversão da verdade, falávamos sobre a mentira planetária, a mentira cósmica, a luz oblíqua, tudo isso está terminando.
É o fim da predação, é o fim do domínio da humanidade, o fim do domínio da sua consciência, o fim do próprio princípio do que foi chamado de encarnação, que é uma imensa fraude, porque quando dizemos há anos que vocês nunca nasceram e nunca morreram, obviamente não se refere a esse personagem mortal, mas ao que sempre foram. Houve um problema de identificação e hoje, nesse último basculamento, há literalmente uma desidentificação da história, do personagem, uma desidentificação da forma, da história da criação, da história dos mundos. Vocês não são nenhuma história, nunca nasceram e, como nosso querido Bedi diz, nunca houve ninguém. É a atualização total do juramento e da promessa que vocês fizeram a si mesmos como fonte, de voltar ao estado anterior à fonte, anterior à luz e anterior ao amor. A criação era apenas um jogo de papéis, e também um jogo de enganos, porque não havia nada a ganhar, nada a perder, havia apenas o jogo dos contrários, o jogo das dimensões, o jogo das formas parciais, personificadas, seja um arcanjo, um anjo, seja Yaldabaoth, seja um demônio, tudo isso eram apenas jogos. É isso que vocês devem entender e viver literalmente hoje. Não há outra chave além da aceitação, não há outra chave além do grande silêncio. A travessia é feita a esse preço, e esse preço a pagar não é nada em comparação ao que vocês reencontram uma vez que pagaram esse preço. Porque a liberdade não tem preço, porque não tem preço ser o que sempre foram e reencontrar isso. Então, tentei usar palavras muito gerais hoje. Não adianta falar sobre detalhes, não adianta falar sobre mudanças climáticas, não adianta falar sobre o deslocamento físico e magnético da Terra, não adianta falar sobre as tempestades monumentais que mencionei há muitos anos e que estão se formando na Terra, seja no nível dos elementos da Terra, seja no nível das sociedades. Esse caos reflete apenas a incompreensão do que vocês são, mas esse caos leva à compreensão do que vocês são. Não pode ser de outra forma. Isso é o que tinha a dizer de forma vibratória hoje, porque não vou me alongar mais uma vez em uma sucessão de eventos. Saibam apenas que a convergência dos eventos, sejam as convergências proféticas, sejam os sinais celestes, sejam os sinais humanos, sejam os sinais vibratórios para aqueles que vivem as vibrações em seus corpos, todos convergem para o que chamamos de tempo zero, ou seja, o momento em que o alfa se encontra com o ômega, para entender que alfa e ômega são conjuntos, que não há distância, que não há espaço e que não há tempo. E que tudo isso foi apenas uma peregrinação através de todas as possibilidades, de todos os sonhos e de todos os pesadelos. Desejo a cada um de vocês, neste período de verão e antes que eu volte durante o verão, encontrar-se totalmente neste grande silêncio, nesta aceitação. Lembro que não será fácil ou que vocês terão que atravessar, mas quanto mais difícil for, mais fácil será se encontrar. Esse é o paradoxo aparente. Quando não há nada a que se apegar, então o humano sabe quem ele é. Às vezes, isso foi chamado de resiliência, às vezes foi chamado de se reerguer. Quando não há mais esperança, de forma alguma, nem na sua mente, nem na sua vida, nem no mundo em si, então vocês reencontram o que sempre foram. E isso é o mais importante. Não tenho muito mais a dizer. Quero apenas acrescentar isso. Sejam gentis e pacientes, com vocês mesmos, claro, mas com todas as circunstâncias de suas vidas que vão encontrar. Não julguem nada, vejam as coisas claramente. Isso sim, se olharem tanto para fora quanto para dentro. Sejam sinceros consigo mesmos, perdoe-se a vocês mesmos, seus medos, suas faltas, seus erros, porque, em última análise, não há medo, não há falta e não há erro, há apenas o real. E não hesitem em fazer o mesmo para tudo o que parece extremamente sombrio por fora, ou mesmo extremamente luminoso. Isso é apenas o jogo da sombra e da luz, isso não é o que vocês são.
Sejam calmos e gentis. Encontrem, como disse da última vez, tempo para vocês, tempo para fazer silêncio, não para fazer algo, mas para ficar e permanecer tranquilo. E acredito que Osho, há alguns anos, 7 anos agora, 8 anos, 7 anos, dizia: sejam preguiçosos. Assim, feito preguiçoso, isso significa exatamente o que diz: esse nada é o que contém tudo, vocês não têm nada a fazer, apenas ser cada vez mais o que são. E isso não pode se manifestar na ação externa, se manifesta, com cada vez mais evidência, apenas na capitulação de toda a vontade de mudar qualquer coisa. Isso é o que tinha a dizer. Não tenho mais nada a acrescentar e deixarei, claro, dentro de um mês, acredito, a fonte expressar algo muito vibratório, como acender uma centelha em vocês, além do discurso, simplesmente para permitir que se lembrem ainda mais, se possível, do que são. Permitam-me, queridos irmãos e irmãs, outras partes de mim mesmo, transmitir todas as minhas bênçãos, assim como as bênçãos de todos os Melquisedeques, de toda a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, mas também do Alfa e do Ômega. Vocês são amados além do que podem compreender, são amados além do que podem imaginar ou viver. E isso vale para cada um de nós. Estamos na fonte do amor, é o amor que criou a criação, é o amor que criou o sonho, e é o amor que os leva ao real. Então, sejam sinceros, sejam humildes, sejam verdadeiros, estejam presentes e sejam silenciosos. Todo o nosso amor os acompanha, e eu certamente voltarei dentro de 2 meses para, novamente, me expressar entre vocês. E agora eu lhes digo, até breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/pdf. Link: Avanhov, 07 de junho, 2024.